Hello everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF, CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física, CADEF de número 1614 ou 41, se não me engano é 41, very good, muito bem, vamos lá. Começa hoje a chuva de meteoros, isso mesmo, na América do Sul, pode ser visto aqui no Brasil. Hoje para mim é dia 30 de julho de 2019. Vai até dia 23 de agosto esta chuva de meteoros. Eu não sei por que as pessoas estão preocupadas com essa chuva de meteoros. Eu recebi algumas perguntas, não ia falar sobre o assunto, mas como eu recebi algumas perguntas, resolvi falar. Aproveitando também, vou responder algumas outras coisas aqui. Nós vamos responder juntos algumas outras coisas que chegaram até nós, tá certo? Então, a primeira pergunta que chegou é referente à chuva de meteoros, não é verdade? Que pode ser visto aí no céu do Brasil. Muito bem. Essa chuva de meteoro é um fenômeno natural. Acontece, é um ciclo que se repete, é claro. Então não devemos nos preocupar com isso, mesmo porque os especialistas, os astrofísicos, eles asseveram, os astrônomos, que é um fenômeno natural e, além do que, não oferece risco à humanidade. Se você quiser ver um espetáculo, até o dia 23 de agosto você pode, de repente, ser privilegiado, uma visão fenomenal do universo, parte do universo, não é verdade? Meteoros que chegam e entram em atritos, pegam fogo. E tem gente que pode até confundir com extraterrestres, não é. Tem uma diferença expressiva entre um meteoro que está pegando fogo, incandescente, porque ele entra na atmosfera, como ele entra muito rápido, ele pega fogo. Imagina um palito de fósforo, a cabeça do palito de fósforo. Quando você faz o atrito rápido, o que acontece? Pega fogo. Não é verdade? A mesma coisa é o meteoro. Ele pega fogo porque ele está vindo numa velocidade incrivelmente grande. Então, com o atrito com a atmosfera, ele acaba incandescendo, pegando fogo e dá aquele brilho que nós sabemos característico e muitas vezes pode ser confundido com um OVNI, não tem nada a ver. Além do que, você pode ver, hoje por exemplo, dia 30 de julho de 2019 para mim, isso foi visto mais ou menos 2 horas da madrugada, 3, 4, algumas pessoas registraram esse episódio. É um episódio bastante legal, né? Dá para, de repente, sermos agraciados aí por esse evento. Mas não tem nada a ver isso daí com final da data limite. Tem gente fazendo transferência, é data limite, veja bem, nós temos que nos preparar. Não tem nada a ver isso com data limite, pessoal. Tem gente criando tantas ideias estapafúrdias, esdrúxulas, surreais, devaneios. Isso tem que ficar bastante claro, não é assim. Isso não tem cabimento. Isso é um fenômeno que vem se repetindo ao longo da história. Quantas vezes isso não aconteceu? Antigamente, quando havia uma eclipse, as pessoas ficavam aturdidas. Mas o que é isso? Será que é Deus? Deus está se vingando? Deus está com ódio da humanidade? Porque em décadas e séculos recuados, as pessoas tinham, e ainda tem muitas pessoas, uma ideia de um Deus antropomórfico. Um Deus que está ornamentado de paixões. Mas perceba, esse Deus, na verdade, ele manifesta as nossas expectativas interiores. Nós vemos Deus segundo a nossa realidade interior. Se você perguntar para um camponês o que é Deus, ele vai descrever um Deus dentro da sua realidade. Se você perguntar para um professor de exatas o que é Deus, ele vai descrever um Deus dentro da realidade da ciência numérica. Se você perguntar para um médico o que é Deus, ele vai descrever Deus dentro da realidade da medicina. Porque cada um transfere a natureza ao seu mundo interior. Então, quando você volta no passado e vê aquela concepção deísta totalmente bloqueada, limitada, ortodoxa, hermética, que não tem cabimento algum, isso na verdade reflete o estado espiritual da humanidade de então. Hoje nós temos que nos divorciar desse Deus, não tem cabimento. Então as pessoas viam, por exemplo, a eclipse e ficavam com medo, achavam que Deus estava se vingando, que Deus estava com raiva, que Deus ia amaldiçoar a humanidade. De repente vinha uma praga que era normal. Por quê? Porque era insalubre, tudo era
caótico. Já pensou a Europa, o centro da Europa na Idade Média, como deveria ser? Ratos, proliferação de bactérias, não tinham noção de higiene, a própria medicina. Foram descobrir a importância da antisepsia e da sepsia muito tempo depois de pessoas morrerem, porque não se lavava as mãos, por exemplo, e ia para uma cirurgia, para uma pequena operação, coisa parecida, cheio de contaminação. E a pessoa morria, o paciente acabava morrendo. Então, são coisas que ao longo do tempo vai mudando. Agora, o que nós não podemos é adotar essa postura, esse Deus na época de hoje. Acreditar, por exemplo, que esses meteoros só mudou de linguagem. Percebam bem, só mudamos de linguagem. Talvez para muitos não se trata de um Deus antropomórfico, mas se trata de uma crença mística sem sentido algum. Ah, é mistério, é místico, é o fenômeno do data limite. Olha que absurdo. É que eu não vou ficar lendo aqui, também não vou citar o nome, não quero citar o nome. A pessoa falou, pode citar meu nome. Eu sei que a pessoa falou, mas eu não quero citar. Não tem muito sentido, meus irmãos, tá bom? Nós não podemos acreditar em muitas coisas que passam até nós. É um episódio, é um fenômeno muito natural que acontece dentro de um ciclo. O que é ciclo? Um dia é um ciclo de 24 horas. Quando um ciclo de 24 horas se fecha, nós denominamos isso de um dia. É assim que funciona. Tanto é que em determinados planetas é uma outra concepção de dia. Por quê? Porque ele tem uma outra rotação, uma outra translação, está mais longe ou mais perto do Sol. Tudo isso, então tudo depende de referências, tudo depende de uma série de fatores, de elementos. Então não podemos levar as coisas ao pé da letra, porque senão teremos aí problemas de leitura, de interpretação. Por isso que algumas pessoas elas se bloqueiam, porque levam ao pé da letra. Quando você leva uma informação ao pé da letra, você pode deixar de crescer. Isso é muito perigoso. Veja, por exemplo, o Antigo Testamento. Quantas pessoas que não levam aquilo ao pé da letra? E tem sádicos, aí já é uma outra história, e tem também, por outro lado, sádicos, pessoas que... Eu não sei por que estamos divagando aqui, vamos deixar, né? Tem perguntas para fazer aqui, mas vamos deixar o fluxo natural da vida. Então o que acontece tem sádicos que aproveitam das escrituras, por exemplo, para enganar. Isso é um problema. Isso é um problema sério, porque a pessoa que está sendo enganada, primeiro, ela não quer pensar. Já começa por aí. Ela não quer pensar, ela não perquire, ela não elocubra, não questiona, não analisa, não pondera. Aí, claro que chega alguém que é um sabichão, é uma pessoa oportunista, é óbvio que ela vai acabar se aproveitando da ignorância alheia para ganhar dinheiro, prestígio, fama, posição, poder, sucesso. Tem gente que faz isso. Então temos que tomar muito cuidado. Tem a data limite? Tem. Ela se encerrou. Nós sabemos disso. Isso já está muito claro para nós, ou deveria estar, pelo menos. Está havendo a transição planetária? É óbvio que sim. O próprio Emmanuel fala que isso se intensificou a partir do dia 30 de abril de 1945. Por que 30 de abril de 1945? É quando a guerra ela se encerra. Então, isso está acontecendo praticamente quando a guerra se encerra, né? Quando há o suicídio lá de Hitler, o suicídio coletivo de grandes patentes do nazismo. Então, isso se intensificou, essa separação se intensificou. Então está havendo mudanças, claro que as mudanças estão havendo, né? Estão havendo mudanças, e essas mudanças elas são importantíssimas para uma nova perspectiva, né? Para um novo momento da humanidade. O que nós vamos fazer com o nosso passado? Tirar tudo que foi bom, tirar tudo que foi bom, tudo que foi útil, tudo que foi necessário para continuarmos avançando, claro. O ponto é agora, mas nós não deixaremos de contar com os concursos do passado, com tudo o que aconteceu, porém hoje sabemos que está havendo uma grande mudança. Inclusive o gênio Allan Kardec trata deste assunto em A Gênese. A Gênese é o nome de um livro que Kardec publicou em 1868. Tem 5 grandes livros que Kardec publicou, tem mais, mas tem 5 livros principais que é chamado Pentateuco da Doutrina Espírita. Começa com Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857. Depois nós temos, em 1861, um livro chamado Livro dos Médiuns, que é o maior tratado de paranormalidade do mundo. Depois temos um terceiro livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864. E depois temos, em 1865, um livro também fantástico chamado Céu e Inferno. E por fim temos a Gênese, que foi publicado em 1868, que é o último livro desse Pentateuco. Então,
Kardec, no capítulo 18, que é esse livro, a Gênese, ele é composto por 18 capítulos. E no último capítulo, Kardec fala das mudanças que a Terra vem passando, o que vai acontecer. É um livro fantástico, eu recomendo esse livro, a Gênese. Você vai ver o espírito Galileu Galilei falando sobre o universo. Uranografia geral. É fantástico, mas isso aí, leia, você não vai se arrepender. Se provoque, leia. Estude Allan Kardec. Allan Kardec foi um gênio, sem sombra de dúvidas. Como tantos outros gênios também, nós tivemos as bênçãos, né, de tantos outros grandes gênios. Dentro da doutrina espírita e fora da doutrina espírita, naturalmente. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado.